Olá, esse é o vídeo 15 da série sobre lógica modal. Nós falaremos sobre frames modais e como que isso ajuda de modo fundamental a caracterizarmos as estruturas modais, os modos como os mundos se organizam em uma estrutura modal. Vamos lá? Nós vimos que os frames representam abstrações dos modelos, nos quais esquecemos os valores de verdade das fórmulas básicas. Desse modo, nós estamos atentos somente à estrutura de como os mundos acessam uns aos outros. Com isso, nós definimos a relação de um frame satisfaz uma fórmula φ. Isso é dado pela ideia de que todos os modelos que têm aquele frame são tais que o modelo satisfaz a fórmula φ. Nós vimos também que os modelos caracterizam de modo parcial as relações de acessibilidade. Então, se temos um modelo M com mundos W, relação de acessibilidade R e valores de verdade para as fórmulas atômicas nos mundos V, e a relação de acessibilidade R é reflexiva, ou seja, todos os mundos acessam a si mesmo, isso tem como consequência que M satisfaz a fórmula necessário φ implica φ para toda a fórmula φ. Porém, nós vimos também que a relação contrária ela não funciona. E ela não funciona porque falta mais essa última abstração, a abstração dos frames. E nós veremos nesse vídeo que de fato os frames vão caracterizar totalmente as relações que nós vimos como reflexividade, transitividade e assim por diante. Então, para o caso dos frames, se um frame F tem mundos W e relação de acessibilidade R, a relação R é reflexiva se e somente se o frame satisfaz a fórmula que representa a reflexividade. A fórmula necessário φ implica φ. O significado dessa afirmação é bastante profundo. Ele quer dizer que a ideia de que uma estrutura satisfaz estruturalmente, ou seja, satisfaz através do frame dela, a fórmula necessário φ implica φ, isso é equivalente a ter uma estrutura reflexiva. De modo equivalente, nós podemos dizer também que o axioma esquema necessário φ implica φ é tal que ele caracteriza, ele expressa o conceito todo mundo acessa a si mesmo. E essa relação, esse tipo de relação, vai funcionar para as demais fórmulas que temos trabalhados aqui no curso. Por exemplo, a fórmula D serial, que afirma necessário φ implica possível φ, caracteriza a relação de acessibilidade serial, que diz que todo mundo acessa ao menos algum outro. A relação M, que é o axioma que caracteriza a reflexividade, que é o que acabamos de ver. O axioma 4, que diz necessário φ implica necessário φ, ele caracteriza a relação de acessibilidade transitiva, ou seja, se um mundo acessa um outro e o outro acessa um terceiro, então o primeiro acessa o terceiro. A relação B, que diz se vale uma fórmula φ, então necessariamente é possível φ, que caracteriza a relação de simetria, ou seja, se um mundo acessa um outro, o outro acessa um. E a fórmula 5, que diz se é possível φ, então é necessariamente possível φ, que caracteriza a relação de acessibilidade euclidiana, ou seja, se um mundo acessa um outro e esse mesmo mundo acessa um terceiro, os dois mundos acessados vão se acessar entre si. Nesse caso, nós vamos provar em detalhes a relação 4 e o B. Ou seja, vamos provar que esses esquemas de fato são equivalentes à validade da relação de acessibilidade transitiva e simétrica para os frames. Começamos então com a demonstração do caso o axioma esquema 4. Vamos, portanto, provar que se um frame é transitivo, então esse frame satisfaz todas as fórmulas do axioma 4. E se ele satisfaz todas as fórmulas da forma 4, então ele é transitivo. Vamos fazer como nós temos feito em todos os vídeos. Vamos, para demonstrar
a relação de implicação, supor o antecedente, supor que é falso o consequente, mostrar um absurdo e vamos fazer isso nas duas direções. Então vamos começar supondo que o frame é transitivo, mas que o frame não satisfaz o esquema 4, ou seja, necessário φ implica necessário φ para alguma fórmula do esquema. Agora que nós temos isso, nós sabemos que existe algum modelo que tem frame f e é tal que ele não satisfaz a fórmula necessário φ implica necessário φ. Isso pela definição de validade em um frame. A validade em um modelo é definida pelo fato de que algum mundo nesse modelo não satisfaz a fórmula e, portanto, algum mundo W em M não satisfaz necessário φ implica necessário φ. Como um mundo não satisfaz uma implicação, ele deve satisfazer o antecedente, mas não o consequente, ou seja, W é tal que vale necessário φ em W, mas não vale necessário φ. A partir da ideia de que W não satisfaz necessário φ, nós sabemos que existe algum mundo acessado por W, tal que esse mundo não satisfaz a fórmula necessário φ, porque alguém tem que contrariar o fato de que necessário φ é uma fórmula válida, esse mundo vai ser o W'. Como W' não satisfaz necessário φ, tem que ter também acessível a W' um mundo W duas linhas, onde a fórmula φ não é válida. Porém, do fato de que W acessa W' e W' acessa W duas linhas, e nós sabemos também que o frame é transitivo, então nós podemos concluir que W acessa W duas linhas. Observe que, pelo fato de que W satisfaz necessário φ, nós podemos concluir que W duas linhas tem que de fato validar φ. Porém, nós chegamos à conclusão que W duas linhas não satisfaz φ. Isso é uma contradição, um absurdo. Nós podemos seguir para a prova da outra direção. Ou seja, F satisfaz o esquema 4, implica que F é um frame transitivo. Vamos seguir com essa demonstração em detalhes e para isso nós vamos supor que o frame F satisfaz o esquema 4, ou seja, ele satisfaz a fórmula necessário φ implica necessário φ para toda a fórmula φ. E F não é um frame transitivo. Do fato de que F não é um frame transitivo, nós podemos concluir que devem haver três mundos W, U e U', tais que W acessa U acessa U', mas W não acessa U', ou seja, a transitividade falha para alguns desses mundos no nosso frame em questão. E agora que nós temos essas duas suposições, vamos chegar num absurdo. Para isso, vamos fixar que a fórmula φ é simplesmente a variável proposicional x. Isso vai simplificar a nossa demonstração. Observe que o esquema 4 ele funciona para todas as fórmulas, em particular para a fórmula que é simplesmente uma variável proposicional x. E agora vamos dizer que o frame ele tem mundos W e relação de acessibilidade R e vamos determinar algum modelo com esse frame F. Vamos supor então um modelo WR e uma valoração específica para os mundos. E nesse caso, nós podemos determinar precisamente alguma valoração que tenha as propriedades que nós queremos. Vamos então fixar que a valoração para todos os mundos K que são acessados por W, vamos dizer que a variável proposicional tem valor verdadeiro. E vamos dizer que o mundo W', que pela suposição não é um mundo acessado por W, é um mundo tal que x tem valor falso. Vamos agora observar que nesse modelo a fórmula não vai poder valer. Como o frame satisfaz a fórmula necessário x implica necessário x, o modelo deve satisfazer também, ou seja, o modelo M satisfaz necessário x, implica necessário x, e, portanto, isso vale em todos os mundos. Em particular, vale no mundo W,
W satisfaz necessário X, implica necessário X. Como todos os mundos acessados por W validam a fórmula X, nós podemos concluir que W satisfaz a fórmula necessário X. E, portanto, por modus ponens com essas duas coisas, nós podemos obter que W satisfaz necessário X. Como W satisfaz necessário X e W acessa o mundo U, então U satisfaz que X é necessário, e como U acessa U', então U' também tem que satisfazer X. Mas isso vai entrar em contradição com 2, que vai dizer que U' não satisfaz a fórmula X e, portanto, nós chegamos em um absurdo. De fato, se o frame satisfaz o esquema 4, então o frame tem que ser transitivo. Seguimos com a demonstração para o caso da simetria. Ou seja, vamos demonstrar que F é simétrico, é um frame simétrico, se e somente se o F satisfaz o esquema B para todas as fórmulas. Ou seja, φ implica necessário que é possível φ. Nesse caso, vamos supor, como nós já temos feito, que o frame é simétrico, mas ele não satisfaz o esquema para alguma fórmula. Isso significa que algum modelo com aquele frame, não vai satisfazer a fórmula φ implica necessário que é possível φ, e desse modo nós sabemos que algum mundo nesse modelo é tal que não vale a fórmula, ou seja, ele satisfaz o antecedente, mas não satisfaz o consequente. W satisfaz φ, mas não satisfaz necessário que é possível φ. Agora que nós temos isso, vamos usar o segundo fato, que chamamos aqui de 1, para obter que, como esse W não satisfaz alguma necessidade, então ele acessa alguém onde aquilo falha, W acessa um W' onde possível φ não é válido. Porém, nós sabemos pela simetria que se W acessa W', então W' acessa W. Isso significa que, como nós temos o fato de que W satisfaz φ, então W' que acessa W vai validar a possibilidade de φ. W' tem que satisfazer possível φ, e isso é um absurdo. Finalizamos com a prova da relação inversa, ou seja, vamos supor que F é um frame que satisfaz a fórmula B para todas as fórmulas φ e F não é simétrico. Da mesma forma que para o caso da transitividade, quando nós temos que não é simétrico o frame, nós extraímos que existe algum mundo que vai falhar essa relação, ou seja, existem W e W', tal que W acessa W' e W' não acessa W. Observe que nós vamos aqui novamente tomar a fórmula φ como x em particular e vamos determinar alguma estrutura de interesse. Então vamos tomar que F é um frame WR e um modelo correspondente WR e alguma valoração que vamos escolher. No caso, nós vamos dizer que a valoração atribui valor verdadeiro no mundo W e todos os mundos que são acessados por W' são tais que o valor de x é falso. Observe que isso não é uma contradição com o que nós falamos, porque nós já sabemos que W não é acessado por W'. Então, a partir disso, nós vamos dizer que, como o frame satisfaz a fórmula, ele satisfaz em particular que x implica necessário, que é possível, x. Como W satisfaz a fórmula x, então ele, por modus ponens, vai satisfazer que é necessário, que é possível, x. Isso significa, como nós sabemos que W acessa W', que W' tem que satisfazer que x é possível. E como W' satisfaz que x é possível, então nós precisamos encontrar algum mundo onde ele seja verdadeiro.
Porém, nós já determinamos na construção do modelo que todos os mundos acessados por W' são tais que x é falso. E, portanto, isso vai gerar um absurdo, porque existe algum mundo acessado por W' onde x é verdadeiro, ou seja, U acessado por W' valida a fórmula x, mas por asterisco, como nós marcamos aqui, nós temos que U é um mundo acessado por W', ele não pode satisfazer x, isso é um absurdo. Com isso, nós finalizamos uma parte importante da semântica de mundos possíveis proposta por Kripke. A ideia é que a semântica de Kripke ganhou tanta projeção justamente porque, a partir das relações de acessibilidade, nós poderíamos caracterizar fórmulas válidas na metafísica, na epistemologia e assim por diante, de modo que nós podemos compreender semanticamente o que significa assumir que certas fórmulas são universalmente válidas na nossa estrutura de conhecimento, de mundo e assim por diante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.